Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é Carminha do Cantinho do Saber. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao meu canal. Sou professora de reforço, pedagoga, psicopedagoga, fiz também magistério. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre atraso na fala. O que fazer quando a criança apresenta alguma dificuldade na fala? Quem procurar? Destaquei aqui alguns pontos mais importantes. A criança que apresenta atraso na fala é aquela que não cumpre com os marcos de desenvolvimento de linguagem para sua idade. Uma criança de 12 meses, ela já começa a dizer suas primeiras palavrinhas, aquelas palavrinhas que parecem em inglês, né? Aquelas palavrinhas bem pequenas. A criança com 18 meses já começa a falar mais, mamãe, certinho, papai. E se essa criança de entre 12 meses, 18 meses, 2 anos e meio, não está falando direito, tem alguma dificuldade na fala, o certo é os pais procurar, né, um especialista, né, a fono, para tentar descobrir o que está acontecendo. E quando a gente precisa procurar uma fono? Se seu filho tem, como eu já falei, 18 meses, 2 anos e meio, e ainda não fala, ou fala pouca coisa, poucas palavras, né? Então, atenção, porque alguma coisa está errada, né? A gente tem muito, eu falo muito isso também, nós professores, cada criança, ela tem seu tempo de desenvolvimento, concordo plenamente, tem. Não podemos comparar uma criança com outra, só que a gente tem de ficar atenta para a questão do atraso na fala, na idade certa. Uma criança de 3 anos, ela já fala muita coisa, gente. Como eu estava falando, né? Cada criança é diferente, cada criança tem seu tempo de aprender, mas nós pais, eu digo, nós professores, eu tenho uma filha, então assim, minha filha com 1 ano, ela veio começar a falar, assim, dizer algumas palavras para a gente entender com 1 ano e 3 meses. E assim, eu estava muito preocupada, porque a gente que é professor, eu estudei muito sobre autismo, TDAH, dislexia. Então, assim, eu tinha muito medo de minha filha, principalmente na questão de ser autista. Então, assim, eu ficava muito preocupada, porque ela falava poucas coisas, ela pegava na minha mão quando queria alguma coisa. Só que aí, com o passar dos dias, ela foi começando a se desenvolver. Por quê, gente? Vou falar agora um pouquinho como estimular a fala dessa criança. Minha filha, desde ela novinha, ela já assistia desenho. Ela tinha 2 meses, às vezes ficava no carrinho com meu esposo, meu esposo trabalhando, né? Tive minha filha na época da pandemia, né? No início da pandemia. E meu esposo, ele estava trabalhando em casa. E às vezes eu não dormia à noite. Então, ele ficava com ela no carrinho e ele já botava desenho de música. Então, assim, ela ficava o tempo todo no carrinho, ele trabalhando. E isso, com o passar dos meses, a gente foi botando ela para assistir, principalmente desenhos educativos, gente. Desenhos educativos com música. A música ajuda muito a criança a desenvolver a fala. Isso ajudou muito. Beatriz, hoje ela fala tudo. Se vocês verem, vocês vão ver aí nos shorts, vídeo. Ela fala tudo, fala até demais, muita coisa, gente, para a idade dela. Então, assim, é importante que vocês, pais, professores, estimulem a fala da criança. Outra coisa importante é dialogar sempre, conversar. Desde Beatriz na barriga, ela com 7 meses, eu já começava assim, conversava com ela, eu cantava com ela, porque alguns médicos sempre me falavam que quando a criança escuta a gente, escuta a mãe falando. Então, assim, eu falava muito, eu com 7 meses dela, a partir de 6, 7 meses eu falava muito com ela na barriga. Isso é importante também, gente. Aqui é uma das 7 dicas de como estimular a criança. A primeira é essa, você conversar a criança no forninho lá. Aprender brincando. Então, o desenho
ele traz muito essa questão do aprender brincando. Beatriz imita todos os animais que você perguntar, ela imita todos, porque ela assistia muito desenho de animais, deixa eu lembrar aqui, gente, um desenho que tem todos os animais, eu acho que é alguma coisa de A Fazenda de Seu Lobato, uma coisa assim. Então, assim, tinha todos os animais, então ela imitava todos os animais, ela começou a brincar com os brinquedos, ela pegava os animais e fazia como os animais cantavam, ela imita o sapo pulando, o coelho pulando. Então, assim, o desenho estimula muito a criança. Terceira dica, estimular a criança. Porque como é se estimular? Fazendo caretas. Você faz careta, Beatriz faz do mesmo jeito, ela vem e me imita do mesmo jeito. Então, assim, essa questão de você brincar, fazer careta com a criança, é também uma das coisas que vai estimular a fala, o sorriso da criança, o olho no olho da criança. Quinta dica, cantar e ouvir música, como eu já falei. Beatriz, ela canta as músicas, ela chega pra mim e diz, mamãe, canta comigo, e eu vou cantar com ela. Isso ajuda também muito no desenvolvimento da fala. Imitações, imitar animais, você falar uma palavra e pedir para a criança repetir essa palavra. Eu lembrei aqui, gente, acho que foi na terceira, quarta consulta que eu fui com Beatriz na pediatra. E ela me disse assim, quando ela começar a falar, ela vai começar a falar coisinhas muito erradas. Aí você vai lá e fala corretamente para ela. Um exemplo, se ela vai pedir suco, ela diz, se ela disser suco, você tem de repetir suco, certo? Ela falar uma palavra errada, pedindo alguma coisa, que ainda como é muito pequena, tem muita palavra que ela ainda troca as letras, né? Então a gente tem de repetir essa palavra correta. Era cuco, gente. Ela, para dizer suco, era cuco. Aí eu ia lá e dizia, é suco. Aí hoje ela fala suco direitinho. Ler e contar histórias. Faço muito isso aqui no reforço, gente. É muito importante a contação de história para a criança, mostrar as figuras, as imagens, né, da contação de história, pedir para a criança dizer o nome dos personagens, o que acharam da história. E o oitavo, esse oitavo foi eu que coloquei assim, eu já até falei sobre ele, né, a questão de assistir desenhos com música. E assim, gente, essas foram as dicas. Mais uma vez, falando para vocês que você, professor, mãe, papai, se percebeu que a criança tem seus 3, 4 anos e está com atraso na fala, é importante procurar uma fono, procurar um especialista para verificar se está tudo bem, se é da idade da criança ou não. Como eu já falei, vou repetir, cada criança tem seu tempo certo de aprender, mas a gente tem que estar atentos com o desenvolvimento dessa criança. Se ela está na idade de falar certo e você percebe que ela não está falando, é hora de procurar um especialista. Não custa nada a gente procurar um especialista para ver se realmente tá tudo normal, se tá tudo certinho, porque às vezes uma mãe chega para mim e diz, mas fulaninho é da mesma idade de meu filho, mas meu filho ainda não está lendo. Só que aí eu venho e investigo o que está acontecendo. Fulaninho ficou todo o tempo tendo acompanhamento, né, nessa pandemia com professores da escola e com banca. A outra criança ficou só com as aulas online da escola e não tinha muito acompanhamento dos pais. Então, isso é normal que essa criança esteja mais atrasada do que a outra, porque
teve pouca estimulação, teve pouco contato com professores, né, com os pais, do que fulaninho que tinha os pais, que tinha a professora de banca. Então a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu trago aqui mais explicações sobre atraso da fala. Deixa o like e até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês. Um grande abraço.